Depois do dilúvio e da queda de Atlântida e Lemúria, uma nova era se iniciou na Terra, e uma grande nação prosperou por milênios ao lado do rio Nilo. E nesse tempo, houve a primeira aparição do jovem mago, que salvou o seu povo de uma iminente destruição. Dessa vez, o jovem é Jungwirth e está retomando uma história antiga que se estende até os dias atuais. Só eu posso contar a saga do mágico, pois o acompanho desde o princípio. Capítulo 3. O primeiro contato com o sobrenatural. Jungwirth se entregou de corpo e alma às artes mágicas. Todo o tempo livre que tinha, aproveitava para ler ou treinar mágicas. Também lia em voz alta para melhorar sua forma de falar. Assim que recebia seu salário, ia numa feira de mágicas na capital e comprava algumas mágicas. Com o tempo, foi aperfeiçoando os truques, treinou bastante e montou um pequeno show. Então começou a se apresentar em festas infantis. Trabalhava na loja e nos finais de semana se apresentava em aniversários de amigos. Logo ficou conhecido e todo final de semana tinha show marcado. Jungwirth tinha uma facilidade incrível para aprender mágicas. Assistia algum mágico na TV e logo descobria o truque, e pouco tempo depois conseguia reproduzir a mágica. Tinha muito carisma, falava cada vez melhor, e decorava textos para treinar a memória. Estava determinado a ser um grande mágico. Quando o Capucino retornasse, ele seria profissional. Naquele dia, depois do almoço, passou na casa do Jones para pôr a conversa em dia. Lá ficou sentado à mesa esperando um amigo terminar de passar um café. Ele colocou a garrafa térmica na mesa com 2 copos americanos. Toma aí que esse café é do bom. Irmão, quantas coisas passamos esse último ano, hein? Eu queria ser músico, comecei a aprender e desistir para virar mágico. E você abriu o show da banda mais famosa do país no momento e agora é conhecido em toda a região. É, parceiro, a gente é o que pensa e o que faz. Só não me acostumei a te chamar de Jungwirth. Te conheço desde criança, parece até que a gente está emaranhado. E agora te chamar por outro nome é estranho. Liga não, Jones. Você se acostuma. O que você quis dizer com emaranhado? Se liga. Quando você põe 2 partículas bem próximas uma da outra, elas ficam emaranhadas. Ficam ligadas de um jeito muito doido. Se você separar essas partículas e as colocar a anos-luz de distância uma da outra, quando você interagir com uma, a outra reagirá instantaneamente, mais rápido do que a luz. Einstein ficava louco com isso. Hoje em dia, nossa tecnologia é baseada na mecânica quântica e nem se dão conta disso. Pois é, ninguém sabe dessas coisas, disse Jungwirth. Quando os computadores quânticos forem uma realidade, o ser humano passará por uma revolução tecnológica e talvez encontre novas dimensões e até trafegue por elas. Só tenho dúvidas se a consciência humana vai acompanhar essa evolução. Eu também, Jones. Irmão, valeu pelo café e o papo, mas está na minha hora. Falou, mágico Jungwirth. Até mais. No caminho para a loja, parou numa banca de jornal para ver as novidades. Achou uma revista num preço barato que falava sobre os arquétipos. Folheou e encontrou o arquétipo do mágico. Comprou e seguiu viagem. Foi pensando no Capucino. Louco ou não, parece que ele sabia do que estava falando. Hoje sou um mágico, pensava Jungwirth. No momento de tranquilidade na loja,
aproveitou para dar uma olhada na revista. O arquétipo do mágico dizia que o mágico está sempre em movimento, transformando a realidade e a si mesmo, que é mestre dos mistérios, da manipulação e da improvisação. Conhece profundamente as forças fundamentais que regem o universo, decifra sonhos e tem visões, e tem o dom da intuição. Será que a consciência ou os pensamentos realmente conseguem agir diretamente na matéria ou na realidade dos acontecimentos? Se perguntou Jungers. A julgar por tudo o que aconteceu depois do encontro com o Capucino, parece que sim. Já fazia alguns meses que Jungers se apresentava todos os finais de semana, e começava a aparecer vários convites para ele se apresentar durante a semana em horário comercial, mas como trabalhava na loja, não podia aceitá-los. Até o dia em que decidiu sair da loja para se dedicar integralmente à mágica. Explicou os motivos para o patrão que o apoiou. Logo estava se apresentando quase todos os dias e ganhando mais do que na loja. Capucina devia estar certo. Uma empresa da cidade contratou alguns artistas para uma festa dos funcionários, e Jungers faria o encerramento com um show de mágicas. Passou o dia anterior treinando uma mágica nova que era bem impactante e queria encerrar com ela. Tinha ido dormir mais cedo, para estar bem disposto para a apresentação, mas um sonho perturbador atrapalhou o seu sono. Sonhou que alguém o perseguia, e sempre que essa pessoa chegava perto, ele sentia um calafrio na espinha. De manhã estava irritado pelo fato de um sonho ter estragado o seu descanso. Tirou o dia para repassar as 3 mágicas que faria e tentar tirar um cochilo. A apresentação seria de noite. Já no palco, tinha terminado a penúltima mágica, na qual uma pomba aparecia de uma caixa em chamas, e foi convidar alguém da plateia para ajudar na mágica final. Desceu do palco e escolheu uma pessoa, e ao retornar, passou por um homem e sentiu um calafrio na espinha. Colocou os itens da mágica sobre a mesa. 4 discos de madeiras, um dele com um prego com a ponta virada para cima no centro, e 4 copos de isopor, um pouco maiores do que o prego. Pediu para o ajudante colocar os copos sobre os discos, inclusive o que tinha o prego, e os embaralhar, enquanto ele ficava de costas, com os olhos vendados. Quando o ajudante disse pronto, Jungers tirou a venda, caminhou calmamente até a mesa, escolheu um dos copos e bateu a mão em cima com força. Todo mundo se assustou com o barulho do copo estourando. E não era o copo que cobria o prego. Repetiu a operação até restarem 2 discos, um deles com prego. O ajudante embaralhou os últimos discos e disse pronto. Ele tirou a venda, caminhou até a mesa, escolheu um copo e bateu com força. Na hora que levantou a mão, tinha sumido o disco com o copo. Estavam grudados em sua mão. O prego tinha varado a sua mão. Ele tinha errado miseravelmente a mágica. Todos ficaram muito preocupados e queriam levá-lo de carro para um hospital. Mas já tinha uma ambulância a caminho, e ele preferiu esperar. O mágico não sentia dor, só decepção consigo mesmo. Será que o Capucino estava errado sobre aquela história de arquétipo? Se perguntou Jungers. A pessoa que tinha chamado a ambulância era médico, e achou melhor retirar o prego da mão do mágico e desinfetar o ferimento. Foram para o camarim, e Jungers foi sentindo aquele calafrio na espinha. Ele retirou o prego e limpou a ferida com álcool.
Já estava na ambulância medicado e com a mão enfaixada. O socorrista tinha dito que não havia atingido nenhum tendão e que poderia ir ao hospital no outro dia. Então resolveu voltar no camarim para buscar o prego que tinha ficado em cima de uma mesa. Iria continuar fazendo a mágica e com o mesmo prego, para nunca mais perder o foco e a concentração. No camarim, não encontrou o prego que o médico tinha deixado em cima da mesa. Saiu do salão e foi caminhando até um ponto de táxi que ficava na esquina. Andando, passou por um carro e pôde ver lá dentro o médico que o tinha ajudado. Ele estava tão entretido manipulando o prego que tirou da mão do mágico que nem percebeu que alguém observava do lado de fora. Jungers pegou um táxi e foi para casa. Só queria dormir e acordar no outro dia. Teve sorte que o prego não atingiu nenhum tendão. Poderia ter perdido o movimento em alguns dedos. E o que seria de um mágico sem as mãos? No outro dia, acordou com o pensamento de que o sonho que tinha tido antes do acidente deveria ser um tipo de aviso. Mas não poderia viver tomando decisões com base em sonhos. Foi ao hospital, fez exames e raio-x, e constataram que a mão voltaria ao normal. Depois de 2 semanas do acidente, Jungers viajou para terminar sua recuperação num lugar que adorava. Uma cidadezinha no interior que era um paraíso. Tomava banho de cachoeira, caminhava pelas trilhas e assistia todo dia o pôr do sol. Passado mais 2 semanas, sua mão estava pronta para voltar a manipular a ilusão. Era hora de voltar para a cidade e viver o arquétipo do mágico. Era hora de descobrir o que é real e o que é possível nesse mundo. Chegando em casa, foi recebido com um almoço especial feito por sua mãe. Conversaram bastante sobre a viagem e dos planos do filho para o futuro. Ele contou que continuaria fazendo mágicas, só que agora teria mais atenção e cuidado. Sua mãe tinha receio dele se acidentar de novo, mas se era isso que o faria feliz, ela concordava. Contou que uma secretária de alguma empresa tinha ligado vários dias atrás dele e que tinha deixado um número para contato. De tarde, Jungers ligou para o contato. Era uma agência de artistas que queria o contratar para uma festa de aniversário. Disseram que tinham outros mágicos disponíveis, mas o cliente fazia questão que fosse o mágico Jungers. Como combinado, no horário e no lugar marcado, com a sua maleta mágica, Jungers estava pronto para se apresentar. Era uma bela casa, num bairro nobre da cidade. Apertou o interfone e notou que tinha 2 carros na garagem e nenhum estacionado perto. Achou que a festa estaria no seu auge, mas só ouvia o som do vento nas árvores. Ninguém havia respondido no interfone. Então o portão eletrônico se abriu. Jungers hesitou em entrar. Foi quando a porta da casa se abriu. Um homem foi em sua direção. Jungers sentiu aquele calafrio na espinha e reconheceu na hora. Era o médico que o tinha socorrido e ficado com o prego. Cogitou dar meia volta e ir embora sem dizer nada. Mas isso parecia loucura. Boa noite, disse o médico. Boa noite. Onde o senhor gostaria que eu me apresente? Calma, rapaz. Vamos entrar e achar o melhor lugar.
Pedi para você vir antes, que é para deixar tudo pronto para os convidados. A casa era grande. Tinha piscina, quadra de esportes e um pomar no fundo. Concordaram que perto da piscina seria o melhor lugar. Quer comer ou beber algo? Perguntou o médico. Não, obrigado. Você não se lembra de mim? Não, me desculpe. Não faz tanto tempo assim. Eu sou aquele médico que no dia da mágica com o prego que deu errado. Ah, sim, como fui me esquecer? Me desculpe, doutor. Imagina, não tem problema. Artista conhece gente nova toda hora. Fique à vontade, que eu vou me arrumar. Daqui a pouco começa a chegar o pessoal. Já fazia um tempo que Jingles estava esperando. Então resolveu ir conhecer a casa. Deu a volta na piscina, atravessou a quadra e chegou num pomar. Havia várias árvores e plantas, e como já estava escuro, não deu para ver bem. Voltou para o lugar da apresentação e começou a achar tudo muito estranho. Já não bastava ser um médico esquisito, até aquele momento não havia nenhum sinal de festa. A casa era só silêncio. Jungers resolveu ir procurar um médico para ver se ele queria cancelar a festa. Foi até a sala da casa e não encontrou ninguém. Estava voltando para fora quando ouviu uma porta bater. Era o médico que vinha do quarto. Só que não era o médico como ele tinha conhecido. Ele estava com a pele branca e com os olhos vermelhos, além de dentes caninos que saíam da boca. Nunca tinha visto um, mas aquilo para ele só podia ser um vampiro. Não pensou duas vezes e saiu correndo. Estava perto da piscina quando sentiu um objeto arremessado pelo médico vampiro acertar sua cabeça. Caiu no chão, se sentou e viu sangue no chão. Passou a mão na cabeça e sentiu um corte. Nesse momento, o vampiro estava bem na sua frente. Ele se arrastou para trás. O vampiro foi até o sangue no chão. Passou a mão e levou à boca. Vejo que não tem o terceiro olho, disse o vampiro. Mas como pode então ter um chi tão forte? Tão forte que a quantidade de chi que ficou impregnada naquele prego era maior do que a quantidade que consigo às vezes sugando uma pessoa inteira. Por isso te contratei. Nos meus 250 anos, nunca vi alguém assim. Mas vejo que é ignorante sobre a grande energia que carrega. Eu quero esse chi. Com ele poderei negociar uma ascensão na hierarquia dos vampiros. Jungor se levantou e saiu correndo. O vampiro seguiu sem pressa. Atravessou a quadra e foi se esconder no pomar. Subiu numa árvore para tentar chegar no muro. Quando já estava no alto, deu de cara com o vampiro sentado num galho, que o chutou. Jungors despencou, quebrando vários galhos com o seu corpo. Ele estava sentindo muita dor. Achava que tinha quebrado algum osso. O vampiro saltou da árvore e foi a seu encontro. Parecia que seria o fim da história do mágico Jungors. Foi quando uma luz iluminou o lugar. E foi ficando cada vez mais forte. Jungors conseguiu se arrastar para fora da copa da árvore. E o vampiro ficou lá. Parecia que tinha medo da luz. Um falcão dourado pairou sobre o mágico.
Ele irradiava tanta luz que transformou a noite em dia no pomar. O vampiro saiu correndo do lugar, deixando uma fumaça mal cheirosa para trás. A luz parecia ter um efeito curativo. Jungers conseguiu se levantar e não sentiu nada quebrado. Passou a mão na cabeça e não sentiu o corte. O falcão o acompanhou, iluminando o seu caminho até que saísse da casa. Depois desapareceu no céu. Jungers não contou para ninguém da experiência com o vampiro. Ele mesmo tinha dificuldade de acreditar. Se perguntava se tinha sido mesmo daquele jeito que as coisas tinham acontecido. A primeira apresentação depois daquele evento surreal foi um pouco tensa. Mas logo Jungers se esqueceu e tudo voltou à sua normalidade.